Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe o apóstolo Sandro, está juntamente com a sua família, está aqui o sargento Simões. Deus abençoe a sua vida. Logo mais estaremos orando por vocês, amém? Glória a Deus. Como é gostoso a presença, como é bom a presença de Deus em nossa vida. O salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz: Senhor, Tu és o meu pastor, e eu sei que o Senhor não faltará. Quando ele diz que Deus não vai faltar na vida dele, o que ele clama é pela presença de Deus. E ele vai completando dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a presença do Senhor estaria com ele. Quando a presença de Deus está conosco, nós não tememos mal algum. Pode nós passarmos qualquer situação por onde for, a presença de Deus nos garante conforto, consolo, esperança e fé. Eu vou dizer de novo: a presença do Senhor nos garante conforto, esperança, fé, confiança nele. O que mais vale é a presença de quem está ao teu lado. Não importa a viagem que nós vamos. Se você vai fazer uma viagem, seja ela de 1 hora, ou seja ela de 10 horas, a de 1 hora parecendo ser rápida, mas se a companhia e a presença de alguém não for agradável, se torna a pior viagem que tem. Mas se a viagem de 10 horas tiver uma companhia e a presença de alguém agradável, se torna a melhor viagem que é e que tem. Assim é o Senhor. A presença dele nos garante nós viajarmos no caminho dessa vida, a nós termos segurança, termos conforto, termos fé e podermos nos alegrar pela presença dele. O que nos une, o que nos traz aqui e que nos move é a presença do Senhor. Nós não estamos aqui movidos por questão somente humanas, nós estamos aqui sendo movidos pela presença de Deus. O que nos faz levantar, o que nos faz caminhar durante o dia e passar e depois dormir é a presença dele. O que nos sustenta é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos sustenta pela manhã, nos sustenta pela tarde, é a presença do Senhor que nos sustenta pela nossa jornada, pela nossa caminhada. Se não for o Senhor e a presença dele, nada somos, nada faremos, nada acontece. Você está entendendo? Nós precisamos de uma geração que sinta a presença e clame pela presença do Senhor. Uma geração que busque a presença de Deus, uma presença que seja notória, uma presença que seja real. E quando nós buscamos a presença de Deus de uma forma tão profunda, de uma forma tão íntima, nós podemos representar isso na face do nosso rosto. O nosso rosto pode brilhar, o nosso rosto pode regozijar e demonstrar quando nós temos a presença. O mais importante é que quando nós caminhamos, e se nós estivermos prostrados, o Senhor nos coloca de pé, outras pessoas olharem que a presença de Deus está em nós. Alguém já olhou para você e disse assim: olha, você não está sozinho, mas tem uma presença de Deus juntamente com você aí, que é algo extraordinário. O teu rosto brilha, a tua atitude brilha, o teu sorriso é diferente. A presença de Deus muda todas as coisas, aleluia. Tem alguém aqui que já entendeu o que é a presença dele? Só que a presença do Senhor muitas vezes não é vista, mas é sentida. Não é vista, mas ela é sentida, assim como nós sentimos o vento, assim como nós sentimos o toque em nós. O vento nós não vemos, nós vemos as partículas de poeira que são levantadas pelo vento, mas o vento você não vê, mas o vento você sente o vento quando te toca, você sabe que o vento está te tocando, e aí você sabe que está correndo um ar naquele lugar, você sabe que tem presença de ar naquele lugar. Assim é Deus. Deus não pode ser visto, mas nós podemos sentir a presença do Senhor, Ele tocar em nós. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Senhor nessa noite. Seja tocado. Nós precisamos de uma geração que seja tocada pela presença de Deus. Aleluia. Seja tocada pela presença de Deus. Isaías capítulo de número 6 vai dizendo que Isaías, quando morreu o rei Uzias, ele diz que viu
os céus abertos, ele viu serafins, ele viu querubins, ele viu anjos, ele viu seres angelicais. E no capítulo de número 6, ele viu os seres angelicais que estavam diante do trono dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Anjos estavam glorificando e exaltando ao Senhor. E naquele momento que ele viu anjos e serafins louvando e adorando, diz que saiu um serafim da presença de Deus e pegou uma brasa viva do altar de Deus e tocou nele, pegou ali a presença e tocou nele. E quando tocou nele, irmãos, ele foi purificado, ele foi santificado. Você está entendendo? Tem presença de Deus aqui. Em todos os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Isaías, depois você pode ler lá, você vai ver o profeta Isaías dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Todas as vezes ele vai falando ai de todo mundo, apontando, colocando o dedo e dizendo: ai meu Deus. Mas quando chega no capítulo 6, que ele vê a presença de Deus, ele é tocado pela presença de Deus, com uma tenaz, com uma brasa viva, ele vai dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Quando a presença de Deus nos toca, nós vemos o céu aberto e vemos a glória dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Versículo de número 11. Levítico 6, verso 11. Diz assim: e ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes. Ele vai se despir das suas vestes, vai colocar outra, e levará as cinzas para fora do acampamento. Para onde que ele vai levar as cinzas? Até um lugar limpo. Verso 12: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs. Queimará lenha sobre todas as manhãs. E colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura de oferta de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, e nunca se apagará. Diga comigo: nunca se apagará. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Que o Senhor faça o teu querer, a tua vontade nesta noite. Que a tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, seja apta a discernir todas as intenções e pensamentos do coração. Que o Senhor use a nossa vida e que o Senhor desfaça toda a obra maligna, Pai, e qualquer impedimento que impeça da tua palavra penetrar o coração dos teus filhos. Não deixe ninguém sair daqui da mesma maneira, mas que nós possamos sair daqui embriagados pelo teu Espírito e pela tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a palavra do Senhor venha falar com cada um de nós. Levítico é um livro lá do Antigo Testamento. Há quem fale dizendo: mas Antigo Testamento, nós não temos que ler Novo Testamento. A Bíblia é um todo, desde o Gênesis a Apocalipse, são 66 livros, e toda palavra que o Senhor deixou serve para nós. É uma palavra de orientação, é uma palavra de exortação, é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de cura, é uma palavra de avivamento. Toda palavra que o Senhor deixou serve para que nós possamos aplicá-la, como o salmista diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra do Senhor, que ela possa penetrar. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará.
Tudo se passa, mas a palavra não passará. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra embeleza, a palavra tem poder. A palavra tem poder para transformar, para modificar, para levantar quem está caído, para poder ressuscitar quem morreu. A palavra de Deus tem poder para trazer esperança para quem não tem mais esperança. A palavra de Deus tem como produzir fé quem não tem fé. Paulo dizendo aos Romanos, capítulo de número 10, verso 17, vai dizendo que a fé vem por ouvir e ouvirá. Eu só adquiro fé quando eu ouço a palavra. Se eu não ouvir a palavra, eu não tenho fé. Mas aqui no tempo de Levítico, o povo está no deserto, já havia saído do Egito, e Moisés está diante do Senhor, e existem algumas ordenanças para Arão, irmão de Moisés. Moisés vai ter algumas direções de Deus, porque Arão é o sacerdote, enquanto Moisés é o libertador, o grande líder, Arão, seu irmão, é sacerdote. Deus sempre faz assim, Deus coloca um para poder ser como líder e ser um resgatador, mas Deus também trabalha com o sacerdote para preparar alguém a estar com o Senhor. Há sempre uma grande diferença entre um profeta e um sacerdote. Profeta é o que traz do trono de Deus para o povo. Sacerdote é que prepara o povo para encontrar com Deus. Eu vou dizer de novo, profeta é o que traz do trono de Deus a palavra do Senhor, mas sacerdote é o que prepara o povo para encontrar com o Senhor. O único que tinha todas essas características era Jesus. Jesus era profeta, Jesus era sacerdote, só que Jesus tinha mais uma função, mais uma característica: Jesus também era rei. Porque além dele trazer da glória, quando ele se despiu, se fez menor do que os anjos e habitou entre a sua criação, só ele veio, ele trouxe uma palavra, mas ele também preparou o povo para poder encontrar na eternidade. Mas ele também não é só sacerdote, não é só profeta, ele também é rei, e não é um rei qualquer, é rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores, porque o rei é o que vai determinar de poder liberar ou não. O rei é o que julga, o rei é o que absolve, o rei é o que condena, o rei é o que dá a última palavra. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é por completo. Mas aqui o Senhor vai usar Moisés para libertar, mas vai usar Arão para preparar o povo. Deus nunca deixa o povo sem resposta e sem a presença dele. A uns Deus traz a palavra para no meio do seu povo, a outros Deus prepara para que possa encontrar no Senhor. Há lugares que nós ministramos e nós precisamos levar a presença de Deus, mas há lugar que nós ministramos e somente falamos da onde já existe a presença de Deus. Eu vou dizer de novo, há lugares que nós ministramos, que nós precisamos levar a presença de Deus, mas há outros lugares, como esse lugar aqui, que nós só manifestamos a glória de Deus e a presença de Deus. Aleluia! Aqui nós não precisamos trazer a presença de Deus, porque a presença de Deus já é notória nesse lugar. Mas Arão recebe algumas recomendações, e a primeira recomendação é que ele é o sacerdote, ele deve vestir uma vestimenta nova e poder tirar a vestimenta velha, porque ele vai fazer um sacrifício, o sacrifício do holocausto. Uma vestimenta que está suja, uma vestimenta que havia ele entrado para sacrificar um cordeiro, e quando ele sacrificava o cordeiro, a sua roupa ficava manchada, a sua roupa ficava suja, e ele precisava trocar as suas vestes para uma vestimenta limpa. Entenda que o Senhor uma vez conta uma parábola dizendo que se nós formos entrar para a sua festa, nós precisamos ser trocadas as nossas vestimentas, precisamos de vestimenta limpa, porque vestimenta fala de santidade, vestimenta fala de purificação, vestimenta fala de condições que nós estamos. Uma vestimenta suja fala que nós estamos sujos, nós estamos impuros, mas uma vestimenta limpa fala que nós estamos limpos, nós estamos puros. Quantos aqui lembram daquela passagem onde o filho pródigo sai e ele vai viver a vida de uma forma aí desorganizada, e a primeira coisa, quando ele está retornando para casa, o seu pai olha de longe e diz: o meu filho está vivo.
mas estava morto. Prepare para ele uma sandália, prepare para ele uma vestimenta e coloque um anel no seu dedo. Prepare para ele uma sandália. Veja que ele estava voltando descalço, porque só andava descalço quem era empregado, só quem era serviçal. Filho de alguém que era dono de uma fazenda não andava descalço, ele andava calçado. E aí ele fala: o meu filho não pode andar descalço, porque ele não é filho de qualquer um, ele não é um escravo, ele é filho de um proprietário, de um fazendeiro. Coloque sandália nos seus pés. Ele estava com a vestimenta suja, e o pai dele diz: ele não pode viver com a vestimenta suja, impura. Troca a vestimenta dele e coloca uma vestimenta limpa, pura, purificada, para que ele possa ser visto, e coloca um anel de autoridade no seu dedo, para que ele possa representar que ele é o meu filho. Deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a tua vestimenta, eu não sei se a tua vestimenta está suja, se está impura, mas eu sei que Deus tem vestimenta nova para trocar aqui nessa noite. O Senhor tem vestimenta, e a vestimenta Ele tem o teu número, a tua medida. Irmão, não vai precisar fazer nenhum ajuste, é a tua medida. Quando você entrou por aquela porta, o Senhor tem vestimenta nova para você aqui, você está entendendo? Eu não sei, talvez você errou, talvez alguma coisa que falhou, mas o Senhor diz: você entrando pela porta é como um filho pródigo. Não importa o que aconteceu daqui para trás, o que importa é daqui para frente. Eu tenho vestimenta nova para a sua vida, e eu tenho também calçado nos teus pés, porque chega de ser escravo do seu sentimento, chega de ser escravo do teu pensamento, chega de ser escravo da sua própria vida, e seja livre no Senhor. Você é filho, e como filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você tem uma identidade a ser assumida. Além de veste, você tem nos seus pés também um calçado para vestir. Diga para Arão, para que se a vestimenta estiver suja, ele deve trocar, ele deve colocar uma vestimenta limpa, uma vestimenta nova. Arão então pega essa recomendação e ele vai trocar a sua vestimenta. Agora vamos entender o que Arão fazia. Arão entrava num lugar, e naquele lugar tinha um altar. E um altar que havia colocado um sacrifício em cima desse altar. E para que esse altar, o sacrifício, que era como se fosse um churrasco fazendo, precisava colocar lenha, precisava acender o fogo, para que o fogo pudesse aquecer aquele animal que estava sobre o altar, e aquele animal pudesse então ser consumido. Parte do povo comia a carne, a gordura era derramada para Deus, ninguém fazia parte da gordura, mas a carne era dividida, compartilhada para todos. Mas o papel do sacerdote era alimentar o fogo que estava ali no altar, para que o altar pudesse então receber e consumir aquele sacrifício que tivesse lá. Só que todas as vezes que ia lá, todas as manhãs, ele tinha que fazer isso, arrancar as cinzas de lá. E as cinzas que ele arrancava não podia deixar do lado, tinha que levar para outro lado. E essas cinzas é a que sujava a sua vestimenta. E todas as manhãs ele tinha que trocar a sua vestimenta, por causa que a cinza o sujava. Mas para colocar fogo, para poder alimentar o fogo, ele precisava estar com uma vestimenta limpa. O que significa isso, pastor? Significa que o fogo não podia apagar. O fogo não podia sequer um dia ficar apagado. Todos os dias no altar o fogo tinha que estar aceso e tinha que ter um sacrifício em cima todos os dias. Imagina, um ano tem 365 dias, imagina 365 dias alimentando um fogo com lenha e tirando agora as cinzas. Por quê? Porque não adianta você colocar lenha juntamente na cinza. Cinza não pega fogo, cinza apaga o fogo. A cinza teria que ser removida para que pudesse colocar uma nova lenha. Cinza só atrapalha, só apaga. Se você quer apagar um fogo, joga cinza. Cinza é uma madeira queimada que já foi passado. Cinza é tudo aquilo que um dia serviu, mas já não serve mais, e deve ser jogado fora, deve ser levado embora. Ninguém entendeu aqui ainda, mas eu vou dizer.
Cinza são coisas passadas, que já passou, já queimou, já era, e que não deve mais permanecer no altar, deve ser levado embora, ser jogado fora. O que Deus estava ensinando para Arão, dizendo: Arão, aquilo que serviu ontem já não serve mais hoje, aquilo que serviu anteontem não serve mais hoje, tudo aquilo do seu passado não serve mais. Você precisa ter lenha nova para colocar e sustentar e ter fogo todos os dias. Ei, deixa eu dizer para a tua vida nessa noite que você está aqui, você veio aqui. Tem coisas que nós não podemos mais deixar cinza, porque a cinza apaga o fogo. Cinza é aquilo que já passou, já aconteceu, e a gente quer deixar no altar para poder derramar fogo. Não tem fogo se tiver cinza. Não tem fogo se tiver passado ainda. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: ninguém constrói um futuro de sucesso com pendência no passado. Ninguém constrói um futuro de sucesso com pendência no passado. Tudo aquilo que já passou, passou. Nós precisamos arrancar o que passou, colocar num saco e jogar longe, jogar fora, para poder colocar lenha nova, para poder fogo continuar aceso e continuar o Senhor, porque fogo era a presença de Deus. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite que coisas que já passou, passou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não carrega no teu coração ressentimento, não carrega no teu coração pensamento, não carrega no teu coração palavras que foram ditas. Não, libera hoje, pega isso como cinza, porque tem a lenha nova para colocar no altar e descer e continuar com fogo. Quem está comigo aqui nessa noite? Quem está comigo nessa noite? Aleluia. Então diga para Arão: Arão, pega a cinza e joga fora. Agora vamos entender: Arão pega a cinza, joga fora e vai colocar lenha. E da onde que vem tanta lenha? Lenha é combustível, lenha é um material que vai virar uma combustão e vai ser consumido. Aí eu entendo que o que serve hoje não serve mais amanhã também. Entenda uma coisa: o que serve hoje não serve mais amanhã. A gente quer viver de passado, a gente só quer viver de presente, dizendo: o que eu tenho hoje, amanhã eu vou... Não, cada dia basta o seu mal. Cada dia que você levanta, cada dia que você acorda, cada dia que você vive, Deus tem uma lenha nova para você poder colocar no altar. Aleluia. Mas da onde vem, não se preocupa, porque quem fez todo o material para poder colocar a existir foi o próprio Deus. Quem é que fez a madeira? Quem é que fez a árvore? Livro de Bereshit, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, vai dizendo que no princípio eram os céus e a terra que Deus criou. Mas Deus criou os seres viventes, Deus criou as plantas, Deus criou os animais, Deus criou o homem, Deus criou tudo. Então a criação de Deus é completa, nunca vai faltar lenha para poder colocar. Então deixa eu te falar, não se preocupe ao acordar pela manhã, porque Deus tem lenha nova para você. Não viva do seu passado, não fique vivendo e fazendo esperança do seu presente. Entenda, viva numa dependência de Deus, porque sempre vai ter uma lenha para colocar no fogo, para que ele não se apague. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou colocar lenha nas tuas mãos, para que o fogo não apague. Tem muita gente que está com o fogo apagado, tem muita gente que já não tira mais a cinza, tem muita gente que fica vivendo de cinza, fica vivendo somente daquilo que já passou, já queimou, já consumiu, e fica dizendo: antes eu era isso, antes aconteceu isso, meu passado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, você não fez aquilo, você está fazendo isso hoje. O nosso Deus é o Deus de agora, é o Deus de já, Ele não é o Deus somente de ontem. Esse tempo ontem, hoje, eternamente é só para nós, mas para Deus é tudo agora, é tudo já. Isso é só para nós nos deslocarmos e saber aonde nós estamos, mas para Deus não. Para Deus é tudo hoje, é tudo presente. Então o sacerdote Arão, ele vai lá todo dia e coloca lenha. Só que interessante que esse fogo que tem lá não foi acendido por homens. Esse fogo não foi um fogo colocado por homens, foi um fogo colocado por Deus. Porque não é o homem que derrama fogo, mas quem derrama fogo é Deus. Foi Deus que derramou fogo. O papel de Deus é derramar fogo, mas o papel do sacerdote é manter o fogo. Eu vou dizer de novo: o papel de Deus é derramar o fogo, mas o papel do sacerdote é só manter o fogo.
Pastor, mas isso foi para o sacerdote chamado Arão. Não, no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, vai dizendo que Deus nos chamou para o seu reino e nos constituiu sacerdotes. Nós somos nação santa, sacerdócio real do Senhor. Se nós somos os sacerdotes de Deus, então nós temos o papel de poder manter o fogo aceso. Olha só que Deus é que derrama o fogo. Quem é que estava lá no Monte Carmelo, quando clamou, quando orou? Elias. Elias repara o altar, e quando Elias organiza o altar, ali ele faz uma oração e Deus derrama fogo. O fogo vem de Deus, mas quem mantém o fogo aceso é o sacerdote. Deus já derramou fogo, só que nós precisamos manter o fogo aceso. É por isso que ele vai dizendo assim: olha, não apague, não deixe que possa se apagar o fogo do altar. E quem é o altar? O altar é o nosso coração, o altar é a nossa vida. Diga: eu sou o altar. O meu coração é o altar. Se o meu coração é o altar, eu sou o altar, Deus derrama fogo sobre mim. E se Deus derrama fogo sobre mim, eu tenho que entender que fogo é uma simbologia da presença de Deus. João o Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, que Isabel é prima de Maria, quando ele está indo batizar, e ele está levando as pessoas ao Rio Jordão ao arrependimento, ele vai dizer: olha, eu batizo com água, mas virá outro depois de mim, que batiza com fogo. Por que fogo? Porque fogo é a presença de Deus, e não pode faltar a presença de Deus na nossa vida, não pode faltar fogo. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que vai dizendo que 120 homens estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, e quando eles estavam orando, aguardando, que o Senhor disse: aguardai em Jerusalém, que do alto vão ser revestidos de poder. Vão ser revestidos de? Quando vão ser revestidos de poder, ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos. Diz que no 50º dia, dia de Pentecoste, no dia da festa das primícias, na festa dos tabernáculos, diz que naquele dia, o Espírito de Deus foi derramado sobre aquele lugar, e línguas repartidas como de fogo estavam sobre a cabeça daqueles homens que estavam lá. Línguas repartidas como estavam sobre a cabeça. O que estava simbolizando? Estava simbolizando que a presença de Deus estava sobre eles. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando serem revestidos da presença de Deus e do poder de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reunidos no mesmo lugar, mas diz que de repente veio um barulho como de um vento. Barulho como de um vento. Entende? Barulho como de um vento. O que o vento faz? Barulho como de um vento. E esse barulho como de um vento veio dos 4 cantos e encheu aquele lugar, e o fogo de Deus foi derramado, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre a vida deles. Então eu entendo que eu preciso manter esse fogo aceso, a presença de Deus acesa na minha vida, para que eu seja revestido de poder. Você está entendendo? Quantos aqui nessa noite estão entendendo? Aleluia! A presença de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 19, vai dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo é refletido como fogo, é símbolo de fogo na Bíblia. E quando nós olhamos todas essas características, eu tenho que entender que essa presença de Deus é manifestada, e eu preciso ter essa garantia que o Senhor está comigo. Êxodo capítulo de número 3, foi cantado aqui que Moisés estava no deserto, e a sarça pegou, mas não se consumia, e no meio da sarça saiu uma voz, e uma voz que dizia para Moisés: Moisés, vai lá no Egito e resgata o povo para mim, e diga que eu sou o que sou.
resgata o povo que está lá e diga que eu sou o que sou. Mas eu vou lá, Senhor, assim, você vai lá no meu nome, porque a minha presença vai estar com você. Senhor, o Senhor vai estar comigo, eu vou garantir que eu vou estar contigo. Coloca a tua mão para fora, Moisés. E Moisés coloca a mão para fora. De repente a mão fica leprosa, Moisés fica apavorado. E aí ele fala, agora coloca dentro da sua roupa. Ele coloca dentro da roupa e quando volta a mão está limpa. Moisés tem uma vara, joga a tua vara no chão. Ele joga a vara, vira uma cobra. E ele fala, agora pega pela cauda. Ele pega pela cauda e vira a vara de novo. Deus está falando, na tua mão tem a minha presença e tem poder na tua mão. Se a minha presença tem poder e está nas tuas mãos, você pode ir em qualquer lugar que você resgata quem está preso, quem está aprisionado. Você está entendendo? Nessa noite o Senhor está dizendo, tem autoridade nas tuas mãos, porque a presença de Deus está nas tuas mãos. E aí eu e você temos autoridade para resgatar quem está preso, seja no vício, seja no pecado, seja na idolatria, seja nesse mundo. Deus nos deu autoridade para resgatar. Aonde tem presença do Senhor, tem fogo de Deus, aleluia. Deus se manifesta no fogo. O fogo fala, uma voz sai e ouve. Então entenda, fogo também tem voz de Deus, é presença de Deus. Vamos entender quando Moisés resgata o povo, que já saiu, passa pelo mar chamado Vermelho, eles estão no deserto. O que é que tem lá no deserto? Durante o dia tem uma nuvem, que os cobre para os livrar do mal do sol, para que eles não possam ser consumidos pelo sol, pelo calor. Mas à noite tem uma coluna de fogo. Diz que quando a coluna se movia, ou quando a nuvem se movia, eles se moviam. Porque eu só posso me mover quando a presença de Deus se move. Tem muita gente que se move sem a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus está, eu tenho que me mover de um lado para o outro. Você está entendendo? Nós não fomos chamados para se mover pelas nossas emoções, pela nossa razão. O dia que nós entendemos e tiver uma geração, e ela está aqui nessa noite, ela está aqui nessa noite, e nós sermos movidos pela presença de Deus, dá tudo certo. Você pode estar até no deserto, mas no deserto você passa para poder colocar os seus pés na terra da promessa, no lugar desejado, no lugar a conquistar. A presença de Deus estava em todo ambiente, em todo lugar, sempre foi fogo. Agora vamos compreender e entender que esse fogo, que é a presença de Deus, depois foi colocado dentro de um tabernáculo, foi construído um lugar para Deus ser adorado, e dentro desse tabernáculo foi colocado uma arca, chamada Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança também, dentro desse lugar chamado Santo do Santo. Essa Arca da Aliança, que é uma caixa de madeira de acácia, e essa caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e revestida de ouro por fora, onde tem uma tampa chamada propiciatório, 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas abertas, guardando e adorando. Eu vou dizer de novo, uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro, revestida de ouro por fora, que ela não poderia mais ser destruída, porque a madeira, mediante o sol, mediante a chuva, ela poderia ser corrompida pelo sol, pela chuva, pelos temperes da vida, mas o ouro não é corrompido pelos temperes da vida. E quando tem ouro por dentro e ouro por fora da madeira de acácia, aquela Arca da Aliança, que é a presença de Deus, ela se mantém intacta e ela se mantém valorosa. Só a madeira de acácia, ela não tem nenhum valor, ela é cheia de defeito, ela é cheia de nó. Mas quando tem ouro batido por dentro e ouro batido por fora, ninguém vê os seus defeitos, ninguém vê o que ela tem, e ela não tem mais o mesmo valor só da madeira. Agora ela tem mais valor porque ela tem ouro por dentro e ouro por fora. Deixa eu te dizer, porque dentro da arca era a presença do Senhor. Vamos entender que eu e você, se nós formos a madeira de acácia, cheio de nós, cheio de defeito, mas se Deus estiver dentro de nós e por fora de nós, irmãos, o defeito não vai ser visto e o nosso valor vai ser mudado. Você está entendendo? Nós não vamos ser valorizados por aquilo que alguém pode nos olhar simplesmente como ser humano, mas alguém pode nos olhar com um valor muito maior se a presença de Deus estiver dentro de nós e fora de nós, e nós não podemos mais ser corrompidos, e nem mesmo
ser atingido. Por quê? Porque os temperos da vida não poderiam mais atingir a madeira de acácia, porque tinha ouro por dentro e ouro por fora, e ela estava entre as duas nobrezas. Deixa eu te falar, se Deus estiver dentro de nós e Deus estiver por fora de nós, nós não seremos atingidos. O Senhor diz que fontes de água viva fluirão de dentro para fora. Aleluia! Se o Senhor estiver à minha frente, se o Senhor estiver à minha retaguarda, à minha direita, à minha esquerda, se o Senhor estiver dentro de mim, fazendo morada no altar do meu coração, eu posso ficar tranquilo, mediante a chuva, mediante a tempestade, eu vou me manter firme e conservado. Tem alguém comigo? Levanta a tua mão e adora Ele. A Arca da Aliança está dentro do tabernáculo. Só que dentro do tabernáculo, agora aquele fogo que está lá é substituído para colocar um candelabro. Um candelabro é uma luz, derrama óleo, e esse óleo agora é o combustível para ser aceso. E aquela lâmpada não pode apagar. A lâmpada não pode apagar, tem que manter acesa como fogo. O fogo que havia para poder continuar com lenha, agora também precisa a lâmpada manter acesa no altar de Deus. Porque a luz sempre é uma característica do Senhor. Fogo e lâmpada, ela tem algo em comum, ela tem a luz. Diga comigo, lâmpada e fogo tem uma característica, que é a luz. E se é a luz, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa luz que está em você não pode se apagar. Essa luz que está em você não pode se apagar. Esse fogo que está em você não pode se apagar. Tem que manter aceso. Qual é o problema de se apagar, pastor? Quando se apaga o fogo, quando se apaga a luz, cria-se um desânimo, cria-se desespero, cria-se uma angústia. Quando se apaga esse fogo, quando se apaga essa luz que está em nós, nós já não enxergamos mais o futuro, nós já não enxergamos mais o dia de amanhã, nós já não temos mais esperança nenhuma, não. Quando esse fogo apaga, quando essa luz já se apaga, a gente vive de cabeça baixa, a gente não sonha mais, a gente já não projeta mais, a gente já não planeja mais, a gente vive uma vida somente para poder sobreviver e não viver. E Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para viver. Há uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é você comer arroz, feijão e você dormir, acordar. Mas viver é você ter abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Viver é poder você sonhar, viver é você poder projetar, é planejar, é você acreditar. Agora sobreviver é você acordar e dormir, tanto faz como fez, e dia após dia você vai sobrevivendo. Não tem esperança, não tem sonho, não tem nada de perspectiva para o dia de amanhã. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver. Deus te chamou para sonhar, Deus te chamou para projetar e planejar. Cutuca esse irmão que está do teu lado e diga assim: Deus te chamou para sonhar, Deus te chamou para projetar, Deus te chamou para você viver. Aleluia. Ei, Deus te chamou para você viver e não sobreviver. Mas se a luz estiver apagada, se o fogo estiver apagado, irmãos, a pessoa vira pessimista, não acredita mais em nada. A luz precisa estar acesa. A pessoa já não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de adorar, de celebrar, de louvar a Deus, de jejuar, não tem mais vontade de nada na vida. Mas quando o fogo está aceso, quando a luz está acesa, irmãos, pode passar o que for, você pode estar no deserto, mas você está se alegrando no meio do deserto, porque a presença dele está ali com você. A Arca da Aliança, ela é colocada dentro do tabernáculo, e quando ela é colocada dentro do tabernáculo, tem 3 coisas dentro da Arca da Aliança que representam a presença de Deus. A primeira coisa que representa a presença de Deus, a Arca da Aliança, é o maná que tem dentro dela. É o maná que foi arrancado lá no deserto, que caiu por 40 anos e teve sustento, e estava dentro da Arca da Aliança, um punhado de alimento que Deus sustentou.
porque todas as vezes que eles abriam a tampa, que chamava-se propiciatório, e eles olhavam o maná que estava lá dentro, eles traziam à memória aquilo que podia dar esperança. Tem coisas que nós precisamos trazer à memória, o que nos dá esperança. Eles olhavam aquele maná dentro da arca da aliança, que era a presença de Deus, e eles traziam à memória: Deus é o Deus que nos sustenta e nunca faltará o pão de cada dia sobre nós. Deus vai nos sustentar todos os dias e nunca nos faltará. A presença de Deus garantia que todas as vezes que eles chegavam diante da arca, eles entendiam e olhavam dizendo: o sustento de Deus sempre vai ter todos os dias para a nossa vida. A providência de Deus não faltará em nossa caminhada, em nossa jornada. Nós precisamos entender que quando nós estamos diante da presença do Senhor, nunca faltará provisão sobre a sua mesa. Mas dentro da arca tinha outra coisa também, tinha as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos que Moisés teve no monte. Os 10 mandamentos era a justiça de Deus. Aonde não há lei, há um caos. Aonde não há lei, não há justiça. Então todas as vezes que eles olhavam as tábuas da lei, eles olhavam: Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Porque se nós formos injustiçados, tem algo para ter um parâmetro para nós podermos ser beneficiados. Aonde não tiver lei, causa injustiça, causa algo que pode causar um desespero, uma frustração. Mas eles olhavam para a presença de Deus e diziam: o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus justo. Porque a lei compara quem é bom e quem é ruim. A lei compara quem tem condições de ganhar e quem tem condições de perder. A lei faz uma separação, é um equilíbrio das coisas. Então a presença de Deus era garantida, que Deus era um Deus justo, que Deus justificava todas as coisas. Mas dentro da arca também tinha uma outra, que era a vara de Arão, do sacerdote. A vara de Arão com o nome dele, dizendo: eu te dou autoridade. A vara de Arão que estava ali dentro da arca da aliança, que estava florescendo. Mesmo ela fora da raiz, ainda ela florescia. Fala comigo, como é que um galho fora da raiz vai florescer? Somente Deus, dizendo que Ele é o Deus que quando tem presença, a nossa vida tem frutos, e ela não para. Só que essa presença de Deus, ela foi arrancada, ela foi levada embora. Essa presença de Deus, que era a arca, que tudo isso representava. Uma certa vez um sacerdote chamado Eli se tornou cego, seus filhos corromperam o tabernáculo, e a arca da aliança foi removida, retirada. Em outras palavras, Eli olha e diz: e Icabode, foi-se a glória de Deus, foi embora a presença de Deus. E quando a presença de Deus foi embora, porque foi roubada pelos filisteus, o povo se comparava dizendo: nós não temos mais a presença de Deus, nós não temos mais o fogo, nós não temos mais a lâmpada acesa, nós não temos mais nada que garante que Deus está conosco, porque a presença de Deus foi levada embora. E se a presença de Deus foi levada embora, não temos garantia da provisão, não temos garantia da justiça, e não temos garantia dos frutos do que Deus pode fazer. A presença de Deus está longe, a presença de Deus já não temos mais ela e não temos mais vista. Deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente pode passar por situações de não mais ver a presença de Deus no nosso dia a dia, parecendo que ela foi roubada, ela foi retirada, ela se afastou. A gente já não sente mais que Deus está conosco de manhã, de tarde, de noite. Quantas pessoas já se levantam dizendo: olha, antigamente eu tinha a presença de Deus, mas hoje eu já não sinto mais, eu já não vejo mais, porque eu não vejo justiça, porque eu não vejo provisão, eu já não vejo mais frutos, eu já não vejo mais perspectiva, eu já não tenho mais nada disso. O fogo apagou, a luz se apagou, e tudo parece que está escuro, e eu não consigo mais caminhar na minha vida, e não consigo mais ter expectativa, sonho e realização, porque a presença de Deus foi embora. E quando a presença de Deus vai embora, irmãos, você não encontra razão nenhuma mais para poder se sustentar no que você faz.
Por isso que Moisés, quando estava no deserto, Moisés falou para Deus: o Senhor vai conosco. Ele diz: não, eu vou enviar um anjo para vocês. Ele diz: não, se o Senhor não caminhar com a gente aqui, nada disso, eu não caminho. A sua presença tem que estar conosco, porque se o Senhor não for comigo, eu paro por aqui. Aleluia. É por isso que o salmista, no Salmo de número 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mas se o Senhor estiver comigo, eu estou tranquilo. Aleluia. A presença de Deus nos garante. Jó, ele perdeu família, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, mas ele não perdeu a presença de Deus na vida dele. Ele diz: nu eu vim, nu eu retornarei, bendito seja o nome do Senhor. O próprio Davi, quando ele peca, quando ele erra, quando ele comete um adultério, quando ele comete um assassinato, no Salmo de número 51, ele faz a composição do Salmo de número 51, e ele vai dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim a tua presença. Pode retirar qualquer coisa, mas que o Senhor esteja comigo. Aleluia. Eu não quero que o Senhor retire de mim o teu Espírito Santo. Se a presença de Deus estiver conosco todos os dias, a criminalidade diminui. Se a presença de Deus estiver conosco todos os dias, nós temos controle emocional. Se a presença de Deus estiver dentro de nós, estiver à nossa volta, nós vamos ter paz aonde quer que nós entrarmos, aonde quer que nós passarmos. A presença de Deus garante a paz, a alegria do ambiente onde nós estamos. Ela é roubada. Deus levanta um homem chamado Saul, e o grande propósito de Saul é poder recuperar a arca de Deus, recuperar a presença de Deus, trazer de volta o fogo, trazer de volta a lâmpada a se acender. Saul vai reinar, governar, mas Saul não vai buscar a presença de Deus. Começou bem, mas terminou mal. Não importa como você começa, importa como você termina. Saul tinha um propósito, ele foi levantado para buscar a presença de Deus e trazer para o meio do seu governo, trazer para o meio da sua vida. Irmãos, se todo governo entendesse que para governar precisa trazer a presença de Deus primeiro para governar, que ninguém governa a sua casa, ninguém governa a sua vida, ninguém governa a cidade, ninguém governa um país, ninguém governa nada sem a presença de Deus. Pode até começar bem, mas termina mal. Por quê, pastor? Saul começa bem, profetizando, começa falando coisas, mas ele não vai buscar a presença de Deus, e ele perde o reinado, ele perde o trono, e aí tudo bagunça, e o povo está sem a presença. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para você trazer a presença e acender o fogo dentro da sua casa. Deus te chama nessa noite para você trazer de volta o fogo aceso para dentro do seu coração. Como está dentro da sua casa? Sabe qual é a chave da solução? Sabe qual é a chave de vitória? Não é 7 passos, não é 3 passos, não é 4 passos, é só ter lenha na mão e poder sustentar e manter o fogo aceso e trazer a arca da aliança, que é a presença de Deus, para o seu meio. E como é que eu posso alimentar o fogo? Eu posso alimentar o fogo. Qual é a minha lenha? A minha lenha é oração. A Bíblia diz em Tessalonicenses: orai sem cessar, orai sem cessar. A minha lenha é oração. A minha lenha é oração. Deus já te deu essa lenha hoje, está dizendo: a sua lenha é oração. Quer manter o fogo aceso? Ora sem cessar. E aí você vai manter o fogo aceso, e mantendo o fogo aceso, você vai mantendo a presença de Deus. E quando a presença de Deus, que é fogo, vai dissipar as trevas, porque aonde tem luz não tem? Aonde tem luz não tem trevas. As trevas é a ausência da luz. Aonde tem luz não tem trevas. E se Deus é luz, se fogo é luz, se lâmpada é luz, então não tem trevas. A gente muda todo o ambiente, a gente muda todas as coisas quando a presença de Deus está lá. Saul, mas não buscou a presença de Deus.
Aonde Deus tem colocado, Deus pode mudar o lugar que você trabalha, se a presença de Deus estiver lá. Deus pode mudar o ambiente aonde você pisa, da rua que você mora, do bairro que você mora, da cidade que você mora, do lugar que você trabalha, do lugar que você estuda, se a presença de Deus estiver lá. O problema não são as pessoas que estão lá, são mal. O problema é que a presença de Deus não está, aleluia. O problema não foi de Sodoma e Gomorra, a injustiça que aquele povo tinha. O problema é que a presença de Deus não estava naquele lugar, aleluia. O problema não foi de Sodoma e Gomorra, o pecado que estava lá. O problema é que a presença de Deus não estava lá, e aonde a presença de Deus não está, o lugar é corrompido. A presença de Deus muda tudo. A presença de Deus torna quem é bravo calmo. A presença de Deus torna quem está caído se colocar de pé. A presença de Deus coloca aquele que está chorando a sorrir, aleluia. A presença de Deus faz transformações e mudança. Saul não vai buscar, e como Saul não foi buscar, ele perdeu. Vamos entender um novo tempo, irmão. Se a gente não buscar a presença de Deus, a gente perde. Saul estava no lugar certo, Saul foi colocado da forma certa, mas não permaneceu. Por quê? Porque ele não buscou a presença de Deus. E não adianta ficar colocando culpa em A, em B, em C, em D, não. Ele foi colocado para fazer que Deus te colocou na família certa, Deus te colocou na cidade certa, Deus te colocou no emprego certo, Deus te colocou no bairro certo, Deus te colocou na família certa. Mas se a presença de Deus não tiver, irmão, tudo vai ser errado. Deus deu oportunidade, mas ele não buscou. Deus está nos dando uma nova chance, dizendo: Saul não buscou, Saul perdeu. Samuel disse: era melhor obedecer do que ficar sacrificando. Era só buscar a presença de Deus para de volta, porque não adianta caminhar sem Deus. Quando a gente achar que nós somos inteligentes demais, quando nós acharmos que nós somos muito capazes e não precisamos de Deus, irmãos, vai dar tudo errado, não vai funcionar. Saul sai do governo, Saul sai e entra um menino chamado Davi. E a primeira coisa que Davi vai fazer quando ele vai governar, o que é? Não é construir, não é poder matar os inimigos, não. A primeira coisa que Davi vai fazer é: eu preciso buscar a arca da aliança, eu preciso trazer fogo para o meio de Jerusalém, eu preciso acender a lâmpada de volta, eu preciso manter o fogo aceso, eu vou atrás. Ele levanta homens, e aí ele monta um exército. Ele diz: hoje nós vamos aonde? Nós vamos lutar contra quem, Davi? Saul perdeu, contra qual inimigo nós vamos lutar? Nós vamos buscar a presença de Deus. Então se levante, porque hoje nós vamos buscar a glória de Deus para o nosso meio, para dar continuidade. Você está entendendo? Davi se levantou, arrumou um grupo, uma equipe, e diz: nós vamos buscar a presença de Deus e vamos manter o fogo aceso, a lâmpada acesa, porque sem Ele nós não teremos um futuro, sem Ele nós não teremos um dia de amanhã, sem Ele nós não vamos dormir em paz, sem Ele nós não vamos ter ajuda dEle para nada. Vamos buscar. Homens armados se levantam, homens armados se colocam, e agora vão buscar no meio dos filisteus. É uma guerra. Entenda que buscar a presença de Deus depois que perdeu uma vez, para ir buscar não é tão fácil. Você tem que guerrear, você tem que lutar. Uma vez perdida a presença de Deus, ela não vem assim, plá, plum. Você tem que lutar, você tem que guerrear, você tem que pelejar. É uma guerra. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa guerra é contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Guerra, luta, batalha. Mas eu vou vencer essa batalha, mas eu vou buscar a presença de Deus. O que significa isso? Eu vou para a oração, eu vou para a adoração, eu vou fazer como Jacó: eu não saio daqui enquanto Ele não me abençoar. Eu não saio daqui enquanto eu não for tocado pela presença de Deus e eu tiver convicção e certeza que Ele está comigo. Eu não saio, eu vou.
Davi começa a guerrear com os filisteus, ele entra dentro do arraial. Entenda que a presença de Deus não veio até Jerusalém, mas ele saiu de Jerusalém para ir buscar a presença de Deus. Eu vou dizer de novo, não fique só esperando não, lute, guerreie e busque a presença de Deus. Mateus capítulo de número 7, aqueles que buscam encontram, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre e aquele que pede recebe. Clama a mim e eu responder-te-ei. Clama pela presença, chora, dizendo: Senhor, eu quero novamente voltar a sentir o fogo aceso, de poder me alegrar, de poder ter confiança e convicção em tudo que eu estou fazendo. Davi vai buscar, e quando Davi vai buscar, ele está trazendo num carro de boi novo. Preparou tudo novo, um carro de boi que ele preparou. E quando o carro de boi está vindo, e o carro de boi dá uma vacilada, passa numa vala e quase vai cair a arca da aliança, diz que Uzá coloca as mãos e ele é consumido pelo fogo. Se a presença de Deus ela vier em pessoas que não estão preparadas, elas não se mantêm em pé, elas caem como mortas. A presença de Deus não pode ser carregada do jeito que nós pensamos que deve ser. A presença de Deus deve ser carregada da forma que Deus. Ele coloca carros de bois para poder levar. Como é que se carregava a presença de Deus? A presença de Deus, a arca da aliança, não poderia ser carregada em carros de boi, em carroça. A arca da aliança, a presença de Deus tinha que ser colocada no ombro. Era uma haste de um ombro aqui, um outro sacerdote ali, 4 sacerdotes, 2 na frente, 2 atrás, e ela tinha 2 varas, colocava no ombro e se carregava a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está sobre objetos, a presença de Deus está sobre vidas humanas. Não terceiriza a presença de Deus sobre objetos, a presença de Deus está sobre vidas humanas. Davi olha aquilo e quando olha Uzá é fulminado, ele diz: eu não estou preparado para receber a presença de Deus. Manda ela para a casa aqui de Obed-edom. Obed-edom recebe a arca da aliança. Entenda, segundo Samuel capítulo de número 6 diz que Obed-edom, quando ele recebe a arca da aliança na casa dele, a arca da aliança vai parar na casa dele, diz que por 90 dias ficou lá, e nesses 90 dias Obed-edom foi abençoado em todos os sentidos. Foi abençoada a sua saúde, foi abençoada a sua família, foi abençoada a sua vida material, foi abençoada a sua vida emocional, foi abençoada em tudo. Seus vizinhos olham, a cidade olha e diz: o que está acontecendo na casa de Obed-edom? É que na casa de Obed-edom chegou a presença de Deus e está fazendo a diferença aqui. Quando a presença de Deus chega na tua casa, chega sobre a tua vida, você é visto e falado por alguém que está ao seu lado dizendo: a presença de Deus está lá. Davi olha isso dizendo: agora nós vamos buscar a presença de Deus de forma certa. Coloca os sacerdotes e fala para eles buscarem da arca da casa de Obed-edom, porque nós vamos trazer para Jerusalém. Os sacerdotes colocam a arca da aliança no ombro e começam, em cada 7 passos que eles dão, eles fazem um sacrifício e eles acendem o fogo. Olha só o que eles fazem: cada 7 passos que o sacerdote dá, ele dá 7 passos, faz um sacrifício, coloca lenha, faz um sacrifício e coloca lenha para o fogo não se apagar. A presença de Deus é para ser carregada sobre os sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes de Deus. A presença de Deus não é para outro, é para você e é para mim. E cada vez que ele dava 7 passos, ele alimentava. Irmão, todos os dias de manhã, Arão tinha que sustentar o fogo. Sabe como que a gente mantém o fogo? Todos os dias de manhã, podemos alimentar o fogo para não apagar.
todos os dias de manhã, a gente poder louvar, adorar, orar, celebrar e buscar. Não é só no domingo, não é só na quinta, não, é todos os dias. Quando os sacerdotes estão vindo, estão chegando perto de Jerusalém, agora Davi celebra, faz uma festa e começa a pular, começa a cantar, porque a presença de Deus está chegando em Jerusalém. Está chegando em Jerusalém. E quando a presença de Deus chega em Jerusalém, sabe o que acontece? Deus faz uma promessa que da descendência de Davi não faltaria quem se assentasse no trono e manteria o governo até o fim. E ele acontece de cumprir essa promessa quando o cego olha para Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus prometeu, porque o fogo estava aceso desde a época de Davi e se manteve aceso, e se manteve promessa de Deus. Entenda o seguinte: se o fogo está aceso, vai alcançar a tua geração, a tua descendência, vai alcançar a tua linhagem, do teu filho, do teu neto, do teu bisneto. Ela vai longe, ela vai longe. Entenda, a presença de Deus nos garante um futuro de promessa do Senhor. Davi busca a presença de Deus, se alegra, e quando ele busca essa presença de Deus, Deus muda toda a estrutura. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta. Quando que parou de você sentir a presença de Deus? Quando que o fogo parou de ser alimentado? Quando que a luz se apagou? E hoje você precisa reacender esse fogo. Hoje você precisa colocar lenha nesse fogo. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não tem a convicção que Deus está ao seu lado, na companhia e na presença? Eu quero perguntar nessa noite: só quem está nessa condição, vem aqui, eu quero orar por você. Que você entrou por essas portas hoje e disse: Senhor, eu preciso manter a minha vida contigo. Eu preciso sentir a tua presença comigo. Eu preciso ter certeza da tua companhia. Tem alguém nessa noite aqui? Se você tiver, vem aqui. Eu quero orar por você. Talvez se tornou uma rotina para você. Talvez uma rotina de ser um religioso, vir para a igreja, louvar, adorar, mas hoje você quer acender o fogo novamente. Hoje você quer voltar ao primeiro amor. Hoje você quer retornar a sentir, a ser tocado. Quero perguntar, tem mais alguém aqui nessa noite? Se tiver, vem, nós vamos orar por você. Esse é o momento, essa é a oportunidade. É um momento que Deus está fazendo isso de forma única, a trazer de volta. Ele tem lenha para colocar nas tuas mãos. Ele vai acender novamente o fogo. Peço aos intercessores, vamos orar por essas pessoas.
Larabassunde Kindiri Balabashara Balamanda. Pai querido, no nome de Jesus, coloque as tuas mãos, Senhor, e acenda de volta, Pai, a chama. Acenda de volta, Senhor, a chama do teu Espírito. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Oh, eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci.